Olá a todos, vejamos agora este problema sobre circuitos elétricos. Um voltímetro não ideal com resistência interna de 200 kΩ é utilizado para medir a diferença de potencial entre os terminais de um resistor de 50 kΩ, que funciona compondo um determinado circuito elétrico. O erro nesta medida será de item A, 1%, item B, 5%, item C, 10%, item D, 15%, item E, 20%. Bem, vamos começar analisando esta medida de diferença de potencial em dois voltímetros. Um voltímetro ideal e este voltímetro não ideal que o enunciado nos apresenta. Vamos então desenhar aqui a resistência de 50 ohms, um voltímetro, que será a princípio o nosso voltímetro ideal. Vamos colocar aqui o símbolo de infinito para lembrar que ele tem uma resistência infinita. E esse é a incidência de uma corrente I sobre esse resistor de 50 kΩ. Aqui do lado, vamos fazer o mesmo desenho. E vamos colocar também aqui um voltímetro, de modo que aqui nós tenhamos também 50 kΩ, só que este voltímetro aqui de cima, ele vai ter uma resistência de 200 kΩ, como é informado pelo enunciado. Aqui também incide uma corrente I. Ora, nessa situação primeira, com o voltímetro ideal, nós vemos que entre os pontos A e B, que eu vou desenhar aqui, nós temos uma voltagem que é dada pela lei de Ohm, que é 50.000, que é a resistência, vezes a corrente I. Isto por quê? Porque não atravessa praticamente nenhuma corrente da corrente I que está incidindo no nó A, praticamente nenhuma corrente atravessa o voltímetro, por ele ter uma resistência infinita. Então toda corrente que incide nesse nó, que a gente chamou de ponto A, ela vai passar pelo resistor de 50 kΩ e vai gerar essa diferença de potencial de 50.000 vezes I. Já no caso do nosso voltímetro não ideal, o que acontece pelo fato de que a resistência é 4 vezes maior do que a resistência a ser medida, aqui teremos uma corrente I2 e aqui teremos uma corrente I1, de tal maneira que a proporção entre 1 e 2 será o inverso das proporções entre as resistências respectivas. Então, se a resistência do voltímetro é 4 vezes maior que a resistência de 50 kΩ, a corrente pelo voltímetro é 4 vezes menor que a corrente pela resistência de 50 kΩ. Isso significa que que I1 é igual a 4 I2. Mas I1 mais I2 é igual à nossa corrente incidente no ponto A. Ora, dessa observação, a gente pode concluir, vamos botar aqui assim, a gente pode concluir que I1 será igual a 4/5 da corrente incidente no ponto A. Ou seja, esse voltímetro está drenando 1/5 da corrente que incidiria no resistor. Portanto, a diferença de potencial entre A e B, nesse caso, que nós podemos chamar de, vou botar aqui assim, VAB'
essa diferença de potencial vai ser dada por 50.000 vezes 4/5 de I. Ora, isso significa que VAB' é igual a 4/5 de VAB. Portanto, daí resulta que a diferença de potencial medida, VAB', vai ser igual a 80% da diferença de potencial VAB. Ora, dessa expressão, a gente conclui que o erro é de 20%. Observem que a diferença de potencial medida pelo voltímetro não ideal é 80% da diferença de potencial que seria medida por um voltímetro ideal. Ok? Com isso, a gente olhando para as opções, vemos que a opção a ser marcada é a opção E. 20% será o erro nessa medida. Ok? Com isso a gente termina o problema. Um abraço a todos.